Olá, estamos de volta com mais um Fala Mulher. E, gente, informação direta ao ponto. Abril Azul é um mês voltado para a conscientização do autismo. Você sabia disso? Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, acredita-se haver mais de 70 milhões de pessoas com autismo, afetando a maneira como esses indivíduos se comunicam e se interagem. Então, gente, se o autismo é algo tão corriqueiro na população, por que o assunto é tão pouco difundido? Para falarmos sobre esse cenário, a gente conversa com a Raiane Reis. Sua filha, Riane, teve o diagnóstico de autismo com 1 ano e 9 meses. E a partir de então, Raiane procurou estudar e se desenvolver para atender, para suprir as necessidades da sua filha. Desde então, a menina foi só melhorando, apresentando significativas melhoras a cada dia e agora a história está virando um livro. Sim, é um livro que se intitula O Mundo Não Vai Mudar Porque Seu Filho Tem Autismo. Pois é, provocador, né, o título desse livro. Vamos saber aqui com a Raiane por onde ela começou tudo isso. Conte um pouco da sua história para a gente, Raiane. Bem-vinda. Então, eu sou a Raiane Reis, eu sou mãe de um casal, mãe da Riane, que foi diagnosticada com autismo com 1 ano e 9 meses. E aí, a partir do diagnóstico, eu comecei aquele desespero de qualquer mãe que recebe um laudo de uma criança com autismo, né? Então, a partir desse momento, eu comecei a buscar ali alternativas na qual eu pudesse fazer alguma coisa para ajudar minha filha. Desde o início, eu nunca foquei no problema, no que seria o transtorno ou a doença, que para mim no início era uma doença, eu não sabia diferenciar o que era um do outro. Então, eu comecei a buscar profissionais, comecei a buscar ajuda médica e comecei a entender que eu também poderia fazer parte desse processo. E aí comecei a estudar sobre o autismo. E quando eu comecei a estudar, entender mais sobre o autismo, nos primeiros 3 meses que eu fiz a intervenção, que eu fiz o processo de aplicar nela o plano terapêutico, ela teve uma evolução gigante. Os gráficos de avaliação dela, que quando foi diagnosticado era um nível 3, um nível severo, eles evoluíram de uma forma gigantesca. Então, foi ali que eu percebi que eu poderia fazer algo para minha filha, que eu poderia ajudar ela a desenvolver. Então, a partir daí, eu comecei a aplicar e estudar e passar madrugadas, porque eu trabalhava, era um período onde eu trabalhava, tinha uma carga horária a cumprir, trabalhava em uma grande empresa. Então, eu trabalhava fora, cuidava da casa, cuidava das crianças e, ao mesmo tempo, fazia ali o processo de intervenção na minha filha. A sua rotina, pelo que nos conta, sempre foi muito corrida. Mesmo assim, você conseguiu dispor de tempo para lidar com essa situação, com o autismo da sua filha. Você desenvolveu um método para estimular o conhecimento dela, não é isso? Consegue nos dar assim um parâmetro de como a sua filhinha, a Riane, estava e como ela evoluiu após a aplicação desse método? Comecei a criar o meu próprio método, que era de intervir nos momentos que eu podia, que era na hora de dar comida, na hora de dar banho, na hora de trocar roupas, na hora de trocar uma fralda, na hora de fazer os cuidados pessoais ali. E aí eu tirava alguns minutinhos, 10, 15 minutinhos, para brincar com ela e intervir também, estimular o desenvolvimento dela. E a partir desse momento ela começou a desenvolver cada dia mais. 2 anos depois, a gente fez uma nova avaliação e a Riane foi diagnosticada com um nível leve, com nível 1, que é o nível mais leve do autismo. Então, aí foi ali que eu consegui ver que realmente eu pude fazer algo pela minha filha. A gente passou pela pandemia, minha filha não falava, não olhava no olho, não interagia, não conversava com as outras crianças. Então, a partir desse momento, e principalmente na pandemia, que eu sempre falo que tudo tem um lado bom, a pandemia para mim foi maravilhosa, porque eu podia estudar mais, pude ficar em casa com as crianças, quase enlouqueci, né? Que eu acho que todo mundo teve um pouco de, de loucura dentro da pandemia, mas foi um momento onde eu consegui aplicar mais o que eu estava estudando, eu consegui estudar mais, eu consegui aplicar mais, porque eu trabalhava em escola também, as escolas estavam fechadas, então eu não consegui trabalhar. E aí foi um processo onde ela desenvolveu a fala, e para mim foi uma das coisas mais importantes de todo o processo, era a fala, que ela não falava, ela tinha quase 2 anos e não falava nenhuma palavra. Então, ela desenvolveu a fala, ela pôde desenvolver interação, perdeu o medo do barulho, conseguiu vencer todos os medos que ela apresentava ali. E, após isso, eu comecei a entrar nos grupos de WhatsApp, grupo de Facebook, e falava, gente, eu fiz isso aqui, deu certo com minha filha, faz isso também, faz isso também, faz isso. E fui dando dicas ali, ajudando outras famílias, até que o Thiago trouxe até a minha ideia
de que a gente poderia ajudar outras pessoas, porque eu poderia continuar fazendo aquilo de uma forma diferente. Eu estava já fazendo em vários grupos, em várias comunidades, ajudando as famílias, por que não ajudar em uma amplitude maior? Que interessante, Raiane. Então, foi a partir da evolução da sua filha e do compartilhamento de informações nas redes sociais que você teve essa ideia, né, de fazer esse treinamento, o ABA aplicado em brincadeiras, certo? Foi aí onde a gente desenvolveu, foi onde eu escrevi, na verdade, tudo que eu tinha estudado, tudo que eu tinha aplicado com minha filha, e criei o treinamento ABA aplicado em brincadeiras, que foi o meu primeiro treinamento. Depois do primeiro treinamento a gente fez, né, para testar, vamos ver se funciona mesmo, porque funcionou não quer dizer que funcionou comigo, que vai funcionar com outras pessoas. Então, no primeiro treinamento que eu fiz, a gente teve um feedback muito positivo. Crianças que nunca falaram pela primeira vez, falou. Crianças que não tinha interação social, não sabia brincar, não conseguia participar de eventos em público, crianças com aversões, com medos, conseguindo desenvolver ali várias habilidades, criança começando a comer sozinha, criança começando a brincar, criança participando das brincadeiras, feedback de pais e mães falando, nossa, eu consegui tirar o celular do meu filho estava viciado no celular, viciado no videogame, eu consegui tirar e brincar mais com ele, desenvolver mais as habilidades, meu filho está melhorando no processo, está conseguindo participar mais da escola. Então, a gente começou a receber vários feedbacks positivos ao longo desse processo. Que legal receber tantos resultados positivos de algo que transformou a vida não só da pessoa autista, mas também dos seus familiares. Isso é emocionante, gratificante. E foi a partir desses retornos que você nos contou que surgiu a ideia de escrever um livro sobre o assunto. Mais de 18 mil pessoas já acessaram seus conteúdos desde que você começou a trabalhar nessas questões. É isso mesmo? Após um ano de aplicar todo o treinamento para várias pessoas, hoje mais de 18 mil pessoas já tiveram acesso aos meus e-books, aos meus materiais, aos treinamentos. Além disso, teve já mais de 500 mil pessoas que me conheceram e obtiveram algum conhecimento através das redes sociais, Instagram e no meu canal no YouTube. Então, a partir daí, a gente começou a pensar uma forma de levar esse conteúdo, levar esse conhecimento a mais famílias, a mais pessoas, de uma forma mais acessível e também de uma forma mais prática. Foi onde a gente pensou no livro. O livro é uma forma de conseguir ajudar mais famílias, de conseguir ajudar aquelas famílias que não estão tendo ali o diagnóstico, que talvez não estão conseguindo atendimento com profissionais, que infelizmente essa hoje é uma realidade no Brasil, né? O diagnóstico ele tem sido cada dia mais inovador, mas ao mesmo tempo mais difícil para uma grande parte das famílias. O tratamento mais ainda, porque a intervenção, ela particular, ela é muito cara, pelo plano, as famílias têm tido muita dificuldade, então não conseguem fazer pelo plano, e pelo SUS ainda está em passos de formiga, está em muito inicial, tem poucos atendimentos profissionais especializados em autismo, quase não existe pelo SUS, então realmente a gente está num momento onde a gente precisa qualificar as famílias, mãe, pai, avó, o cuidador, a tia, a professora que está ali na escola convivendo com aquela criança. Então, o livro é uma forma de a gente levar esse conhecimento às pessoas que têm contato com uma criança autista. A questão, Raiane, das famílias e das pessoas em saber lidar com a pessoa que tem autismo é muito importante. De fato, muitas delas não estão capacitadas para isso e a gente reconhece. Através da sua vivência, você acha possível listar as dificuldades que essas pessoas sofrem ou que você já passou por elas, por exemplo, e fazer um treinamento, trazer realidades através desse livro que possam reverter a situação de muita gente? Porque geralmente a criança autista ela apresenta alguns atrasos no desenvolvimento, apresenta alguns comportamentos repetitivos, apresenta alguma rigidez, alguma dificuldade ali cognitiva. Então a gente vai intervir, mas tudo isso de forma lúdica, de forma leve, brincando. Tudo que eu explico dentro do livro, dentro do treinamento, dentro da minha jornada, maneiras de brincar com a criança para estimular e ensinar ela alguma coisa. Eu sempre falo que brincar por brincar, a criança se diverte, ela vai aprender de verdade quando a gente coloca fundamento dentro da brincadeira. Então, o livro tem uma parte prática, não é?
outra teórica, tudo isso de maneira lúdica para que as mães e as famílias que adquirirem vão entendendo, né, de forma diária o que é o autismo, saber as especificidades de cada um, de cada uma que possui o autismo, saber como lidar com a situação. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa obra, como esse livro está dividido. O livro ele passa desde os sinais, porque eu conto a minha história e conto quais foram os sinais que eu diagnostiquei, que eu achava que minha filha tinha e ela tinha muito mais. Então eu explico quais são os sinais, até para aquela família que está naquele processo de só atraso, minha criança tem autismo, não tem. É um livro, de repente, para o professor indicar para a família, para aquela família que ele está ali direcionando. Então tem desde os sinais de autismo, aí a gente passa por profissionais, quais são os profissionais que podem intervir, como que funciona a avaliação, como que funciona todo o tratamento e acompanhamento terapêutico, o que a família deve esperar dos profissionais, o que ela deve procurar nos profissionais. Então, eu conto toda a minha jornada mesmo. Quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver na criança, quais são as brincadeiras que a gente pode aplicar na criança para ensinar cada momento, cada habilidade, como que a gente vai trabalhar a fala e comunicação, como que vai trabalhar o desfraude, como que vai trabalhar a seletividade alimentar. Então, são mais de 200 páginas, deixa eu ver quantas deram no total. Não, deram quase 200 páginas, 186 páginas. Então, tem muito conteúdo. A gente consegue abranger, assim, desde os sinais, até a gente passa pelos profissionais, aí passamos por brincadeiras, modelos de brincadeiras que vão trabalhar cada área de desenvolvimento da criança, brincadeira motora, brincadeira para interação social, brincadeira para fala e comunicação, brincadeira para simbólica, brincadeira para desenvolver habilidades pedagógicas. Então, tem vários modelos de brincadeira para ajudar a criança a desenvolver e tem várias estratégias para ajudar, que são base para o desenvolvimento da criança, para a fala, para a comunicação, para gerir comportamentos inadequados, para trabalhar crises e birras, porque as crises são muito comuns dentro do autismo. A criança que não consegue se comunicar, ela geralmente fica muito irritada e entra em crise. Então, a gente vai passar pelas crises, vamos passar pelas birras, vou ajudar a família a entender esse comportamento, a se controlar emocionalmente para controlar a criança, porque a gente tem que dar o exemplo para a criança, não adianta a gente querer que a criança pare de gritar se a gente está gritando com ela. Então, passa por todas essas etapas. Eu falo sobre seletividade alimentar, que é algo muito comum também para a criança. A criança tem muita dificuldade de se alimentar, não consegue comer certas texturas, certas cores, certos alimentos, quer comer sempre o mesmo alimento. Então, a gente passa pela seletividade, pelo desfraude também. Então, dentro do desfraude, eu ensino todas as estratégias para a gente ensinar a criança, sendo autista ou não. Muito importante todo esse conhecimento. Eu quero agradecer a você que está prestes a lançar esse livro. Muita gratidão, porque eu sei que ele vai atender e vai atingir milhares e milhares de pessoas. E assim como você já tem impactado, né, a vida de muita gente nas suas redes sociais, eu tenho certeza que você, como mãe de autista, vai ajudar também muitas mães, papais, titias, vovós que lidam com as suas crianças, com seus adolescentes e até os seus adultos que têm o autismo. Afinal, uma sociedade mais consciente também é uma sociedade menos preconceituosa e mais inclusiva, não é mesmo, Raiane? Um abraço para você, muito obrigada pela sua presença. Nós traremos de novo, gente, outro episódio no Fala Mulher sobre a história da Raiane, que tem muito a nos ensinar. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito e muito com ela. Muito obrigada, Raiane. Fica para você então um queijo, um beijo e até o próximo Fala Mulher.